Vamos para 94. 94 foi o ano da Copa. Eu lembro que o Brasil ganhou. Mas assim, eu ainda continuei amigo do Zeno, muito provavelmente, sempre estava lá firme e fiel. Vai ter lembrança de eventos, de coisas específicas que aconteceram naquela época, mas eu não vou conseguir entrar em detalhe porque eu tenho que dar uma sequência, né? Já foi o primeiro ano após o falecimento da minha avó. E quando eu tinha 6 anos de idade é o período que você entra na primeira série. E até então eu não estudava. Eu não fiz o início da escola, eu não fiz jardim de infância, eu não fiz isso. Eu tive poucas experiências, mas muito pouquinha. Eu estudo em casa, alguma coisa desse tipo, porque não sei o motivo, teria que perguntar para minha mãe para saber o que de fato estava acontecendo. E, e a gente se mudou, né? A gente morava numa casa numa casa amarela que tinha. Então, talvez eu não tenha falado isso no último vídeo de 93, mas em 94 eu vou falar porque eu não citei como é que era essa casa completa, vamos dizer assim. Era uma casa que ela deveria ter uns 4 metros de frente. E ela era muito funda, 4, 5 metros, ela é estreitinha. Tanto é que eu lembro que a casa tinha um portãozinho de ferro, um murinho baixo, amarelo, de cal. Aí passava, tinha um jardim, que de um lado era um jardim com umas graminhas, um matinho, do outro uma graminha, um matinho e uma árvore de limão, um limoeiro. E sempre dava muita largata e eu lembro o cheiro delas, porque ela tem um cheiro muito forte, que é aquelas de pelo que queima, que vira mariposa. E aí eu lembro de que a casa tinha uma janelinha e uma porta de bater também, que é abre embaixo, abre em cima. Aí passava, tinha uma pequena sala com uma porta que dava para um quarto e um corredor que ia até a cozinha. Aí o próximo quarto também dava para uma porta para esse corredor e uma porta para outro quarto. Que era estranho isso, as casas tinham portas que davam em um quarto para o outro quarto, que para o outro quarto tinha tipo 3 portas. O cômodo do meio tinha 3 portas, uma porta para frente, uma porta para lá e uma porta para cima. O telhado era direto na telha. Eu lembro que aparecia muita cobra, aparecia muita caranguejeira, muito animal. Eu lembro que quando dava a chuva do final de ano, do período de inverno, os sapinhos vinham subindo do rio e a gente tinha que fazer uma barricada para os sapinhos não entrar em casa. E às vezes eu catava os sapinhos e colocava no freezer. Não sei por que eu fazia isso, mas eu tacava o sapinho no freezer. E sapinho entre aspas, né? Que é o sapo é o sapo que vira sapo boi, né? E aí, só que é filhote, mas aí passava assim, tinha um banheiro, aí tinha uma fossa atrás do banheiro, aí tinha a caixa d'água, aí tinha um pequeno tanque de lavanderia, aí lá atrás tinha a cozinha e descia para uma situação muito íngreme que tinha uma laranjeira, um pé de laranja e ia descendo, era cerca de um lado, cerca do outro, até o final, que ia dar no rio lá embaixo. E assim, era um mato muito grande, porque a gente não tinha muito o que fazer com aquele mato, a gente não tinha nenhum animal, nem nada, mas era um quintal relativamente enorme, assim. E, e só. Então a gente mudou dessa casa e foi para a casa paroquial, que é a Casa Amarela, que é quando eu disse que eu comemorei o aniversário dizendo. Foi já nessa casa paroquial. É... Engraçado que, segundo a minha mãe, ela sempre falou que meu avô esteve presente. Só que eu digo, eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro em alguns flashes que ele tinha um quarto. Eu lembro do quarto do vô, nessa casa paroquial. E como era a casa paroquial, já que eu estou refazendo todas as memórias, então talvez seja bom eu citar.
Essa ex-casa paroquial, ela ficava exatamente atrás da igreja. Era uma casa amarela também, só que ela era extremamente maior. Quando eu digo extremamente, era extremamente mesmo. Porque essa casa, ela consistia de uma entrada atrás da igreja, direto com a porta da igreja, de entrar por trás da igreja, era a porta dessa casa paroquial. Ela tinha um jardim, uma escadinha, porque ela estava num terreno mais alto, e como se fosse uma salinha, sei lá, uma varandinha. Uma varandinha que lembra um pouco aquelas casas americanas que tem uma varandinha assim, só que é de madeira. No caso ali era de cimento, alvenaria mesmo. Duas coluninhas assim, e entrava, era uma porta de madeira verde e que abria dos dois lados assim, né? E ficava também de uma porta normal, acho que talvez ela fosse um pouquinho mais larga. E dentro da porta tinha uns vidros que lá também abria só a janelinha. Então, se quisesse, você podia abrir a porta inteira ou deixar a porta fechada só com essas janelinhas de madeira aberta. Do lado, aí vinha uma sala grande. Do lado vinha um corredor que dava para uma área, como se fosse uma sacadinha, mas uma sacada comprida. O terreno era ventilado, então ele era solto da casa. Então era uma sacada, uma área espaçosa que tinha contato com a casa do vizinho do lado. Só que a gente estava numa altura bem maior do que a casa do vizinho do lado, e o vizinho do lado tinha um cachorro, um pastor alemão e dois pés de goiaba aqui do lado. Do outro lado da casa vinha o primeiro quarto, com uma saída também para uma outra sacada, estou chamando sacada, mas era quase se fosse uma varanda gigante. Uma outra varanda gigante que ia até o fundo da casa, e mais 3 quartos. 2 quartos, né? Que é o primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. É isso, 3 quartos. E a sala tinha conexão com o primeiro quarto, com o segundo quarto, mas não com o terceiro, porque o terceiro quarto ele ficava de frente porque seria uma cozinha. Na verdade não seria cozinha, na verdade seria uma sala de jantar, como se fosse uma pequena sala de jantar, tinha uma piazinha de mão e tinha mais alguma coisa desse lado que eu não me lembro bem o que era, mas talvez fosse uma despensa, alguma coisa assim. E quando ia passar para o que seria a cozinha, a parte do fundo da casa, era uma porta de bater verde, passava e tinha uma pia comprida com 2 torneiras, porque provavelmente quando tinha algum evento religioso, alguma coisa assim, tinha que fazer comida para muita gente. Aí tinha a parte que era a cozinha, uma lavanderia, 2 banheiros, que era meio estranho, porque obviamente porque recebeu muita gente, os banheiros era tipo um banheiro apenas para tomar banho e um banheiro só para fazer necessidade fisiológica. Porque o que acontecia, se a pessoa tivesse que tomar banho, ele entrava e saía, só tomava banho, e se alguém quisesse fazer necessidade fisiológica, ia e fazia aqui do lado, separado do banheiro. Não é ficava chuveiro e banheiro tudo no mesmo cômodo, não, era tipo 2 banheirinhos. E passava, tinha uma área que tinha um tanque, uma cisterna grande de pegar água, né, acumular água, que provavelmente vinha da calha, ou carro-pipa, alguma coisa assim, porque também poderia demandar muita água. E no fundo tinha mais 6 banheiros. Era exatamente, tinha uma garagem e do lado da garagem tinham 6 banheiros. Como assim 6 banheiros? 3 vasos e 3 chuveiros. Porque justamente isso de receber muita gente e precisar de todo mundo tomar banho antes de uma missa, de alguma coisa, então provavelmente a casa já era feita para isso. A casa paroquial tem um sentido, né? Tem muito evento religioso que você recebe muita gente. E a casa era legal. Eu lembro de correr no telhado da casa. Eu lembro de fazer muita coisa na casa, pular o muro, tentar roubar a goiaba do vizinho. Muita coisa, eu tenho uma memória muito viva. E eu tinha apenas... Nessa casa, provavelmente, eu fiquei de 94, 6... Deixa eu ver, 8 anos. Se eu fiquei. Eu tô contando como se eu tivesse ficado até. Deixa eu ver aqui. Até os 10.
até os 11, vamos dizer assim. Eu fiquei quase 5 anos na mesma casa. Pelas minhas memórias e pela cronologia que eu estava anotando com a minha mãe. Provavelmente foi esse período. Foi o período mais longo que eu fiquei numa casa só. Na vida. Basicamente é essa, na vida. Porque depois, quando eu for citando, vai ver que foram bastante casas. E depois eu tenho que contabilizar quantas casas foram. Mas eu fiquei um período legal nessa casa, provavelmente. Eu estou em 94. 94 eu já estava na primeira série. Então eu lembro que quando eu fiz a primeira série, eu comecei a estudar à tarde. Alguns amiguinhos, alguns coleguinhas da tarde me acompanharam o resto da vida escolar enquanto eu estive nessa cidade. Então eu vou lembrar no futuro de algumas pessoas que fizeram esse período da primeira série comigo. Mas não foram tantos assim. Eu lembro que eu gostava muito de... Na verdade, eu sempre gostei muito de ter alguma coisa de interação com pessoas. Então, jogos internos eu queria participar de quadrilha, eu queria participar. E nesse período, eu, como vim de São Paulo e tudo mais, eu tomava muito antibiótico, muito corticoide, eu dei uma engordada muito grande. Então, eu era uma criança gorda. E aí eu comecei a emagrecer ao longo do tempo, mas na primeira série eu era uma criança gordinha, inchada, entendeu? Tipo, do jeito que eu tô agora, mas depois eu fiquei magro e minha adolescência foi magro e forte. Mas, voltando pra cá, né? Então eu tô com 6 anos de idade, tá? Então aqui começa a acontecer algumas coisas, que tem alguns eventos que eu começo a lembrar. E eles não coincidem exatamente com as datas, porque eu posso muito bem, como eu não mudei dessa casa, fiquei um período maior, alguma coisa pode ter acontecido com, vamos lá, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ter acontecido nesse período. Mas coisas que eu lembro de cara é o seguinte, esse vídeo vai ficar grande. Mas eu tô indo em 94. Vamos lá, o que é que eu lembro? Tá. 94 Copa. Eu passei as férias em Natal e eu lembro que foi pros pênaltis, se não me engano. Foi o do Vai Que é Tua Tafarel, eu acho. Eu acho que foi. Sei lá, não vou tentar contextualizar dessa forma, mas eu lembro que houve a vitória do Brasil e era uma batida de pênalti de alguma coisa que minha prima deu um tapa. Ela foi abrir a mão assim, dizer que ganhou, nossa, que eu tomei na cabeça e chorei. Minha emoção foi o tapa que eu levei na cabeça. E o que acontecia aí também essa transição foi legal, porque quando eu mudei para essa casa, eu já tinha contato com o Zeno e também tinha contato com os meninos do Sapo. E os meninos do Sapo foram os primeiros amigos que eu tive fora desse contexto, vamos dizer, social, que eu estava interagindo. Eu fui por intermédio meio que do Zeno, que fui conhecendo outras crianças. E no Nordeste o pessoal é muito negociante, no interior é mais negociante ainda. Eu cheguei de São Paulo com um monte de brinquedo, carrinho de fricção, Power Ranger, e tinha mais Cavaleiro do Zodíaco, um monte de coisa. E eu fui simplesmente negociando quase todos os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos foram para a feira do rolo das criançadas lá. Eu chegava com um carrinho, voltava com um pardal numa gaiola. Pardal numa gaiola primeiro. Pardal é um dos pássaros mais comuns que tem. Nem cantar direito canta. Não faz nem sentido ter um pardal... Aliás, não faz sentido ter nenhum animal em gaiola, mas... nenhum pássaro em gaiola, mas assim, se fosse imaginar em alguém criando uma ave para alguma coisa, um pardal não seria essa ave. E eu chegava com um pardal na gaiola porque troquei 5 carrinhos de fricção, sei lá. E aí minha mãe fazia eu voltar com a gaiola e com o passarinho. E eu perdi os carrinhos de fricção e perdi a gaiola. Aí depois eu trocava os Power Rangers numa Mocó. Mocó é como se fosse um pouquinho da Índia nordestino, basicamente isso. Ele só não tem tanto pelo, mas parece um pouquinho da Índia, vamos dizer assim, com um corte baixo. E
e eu trocava, chegava com um mocó dentro de uma caixinha de papelão, e minha mãe ia fazer o quê? Mandava devolver. Devolvia o mocó e devolvia, e não recebia de volta meus brinquedos. E foi indo, e até acabar meus brinquedos, não ter como negociar mais nada. Daí pra diante eu já não lembro de ter mais bicicleta, porque minha bicicleta eu acho que durou pouco e depois eu não tive como comprar mais nenhuma, então eu fiquei sem bicicleta nenhuma e eu andava tudo meio que a pé. Então acho que foi sentido ter emagrecido nesse período, porque eu andava muito. Eu ficava passeando pela cidade toda. A cidade era pequena, tinha menos de 30 mil habitantes na época. Então era isso é que eu tô falando, assim, 30 mil habitantes quando eu saí. Tipo, fiquei, sei lá, 10 anos lá mais ou menos, sei lá, 7 anos, 8 anos. E a densidade populacional era essa, contando o pessoal que morava nos interiores. Então realmente era pequena a cidade. E praticamente todo mundo se conhecia, então não tinha nenhum problema disso não. Então eu lembro do São João, a primeira quadrilha que eu dancei, se eu não me engano, foi com minha linda e queridíssima Joani. Provavelmente foi Joani. Joani era uma baixinha tão amorosa, tipo, ela é, né? Ela era pequenininha, ela sempre foi pequenininha, foi uma menina baixa, mas ela era de um coração tremendo, de uma risada enlouquecedora, de uma felicidade contagiante. E eu guardo o sentimento que eu tenho por ela para a vida inteira. Mesmo que ela não saiba disso, mesmo que eu tenha tido perdido contato durante tanto tempo. Ela também tinha um irmão, tinha não, tem, né? Que é engraçado, o nome dele eu ainda me lembro, é Jocasta. Jocasta, alguma coisa assim. Aí a mãe dela, eu lembro que a mãe dela se parecia muito com o irmão, só que Joani se parecia mais com o pai, se eu não me engano. O pai dela também era gente boa, era legal. E eu dancei a minha primeira quadrilha com ela. Na verdade, foi uma primeira quadrilha na qual você não escolhe os pazinhos, né? Você vai escolher os seus pazinhos quando você chega na sexta série, que você já é playboyzinho, já tá querendo namorar, então aí você escolhe sua parceira de dança, mas antes disso é a professora que escolhe, então deve ter calhado de eu sair com o Joani. Nossa, como eu gosto dela. Nossa, eu tenho umas lembranças que, assim, são loucas. E, assim, eu cruzei com o Joani por muitos e muitos anos, porque praticamente ela estudou comigo a vida inteira. Ela estudou comigo a vida inteira. Assim, no sentido de quando eu estava na cidade. E eu acho que eu nunca pude falar o quanto eu gostava dela de coração. Nunca, eu sempre tive ela como amiga, eu sempre nunca tive nada contra, mas eu nunca fui talvez tão próximo quanto gostaria de ser próximo. Isso é uma lembrança meio estranha, que agora eu tô parando para pensar como eu não, eu fui bobo, eu poderia ter dito a ela o quanto ela era legal para mim e eu nunca tive essa oportunidade. Mas é uma pessoa muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Eu só tenho lembranças boas sobre ela. E. Nossa, cara, eu acho que eu vou jogar isso pra 95, não vou falar 96 não. Quer dizer, vou jogar isso pra 95, não vou falar em 94 não. Eu vou colocar isso aqui, porque o vídeo vai ficar enorme, senão eu vou ter que fazer duas partes. Tá, 96, eu já falei do. Então, não. Gente do céu. Tem mais um fato aqui que é meio polêmico também, mas não tem como escapar. Assim, quando um ano após o falecimento da minha avó, tem uma seguinte história, que depois eu fui descobrir mais detalhes. A minha avó cuidava, porque os filhos dela tudo estavam em São Paulo, todo mundo casado e seguindo a vida. Então morava ela e o vô numa casa de fazenda grande. Então o que acontece? Ela adotou, de certa forma, ela teve 2 filhos de criação. E esse filho de criação não quer dizer que o pai rejeitou, não quer dizer que a mãe rejeitou, não.
Esses filhos de criação muito provavelmente são aquelas crianças mais carentes que o pai e a mãe tem que ficar na lavoura, tem que ficar fazendo alguma coisa e não tem condição de criar. E para os meninos não ficar, o Léo provavelmente minha avó pegou para cuidar. E é o único nome que eu lembro, e que provavelmente minha mãe também lembra, é o apelido, que era o Neguinho e a Neguinha. Né? Mas isso não tem contexto de preconceito, não. Era uma forma carinhosa de chamar eles. E então minha avó tinha acabado de falecer, meu avô provavelmente não tinha condição de... E eles não eram... Talvez o Neguinho era mais novo do que a Neguinha. No caso, a Neguinha deveria ter... Se eu tava com uns 6 anos, a Neguinha deveria ter uns 12, 11, 10 no máximo. Era uma idade mais ou menos por aí. E o Neguinho não, ele deveria ter a minha idade mais ou menos, 6, 7 anos. E eu não tenho tanta lembrança dele, mas a lembrança dela eu tenho porque provavelmente, como meu avô estava morando junto da gente lá na cidade, provavelmente o Neguinho ficou com alguém que podia dar mais atenção, e a Neguinha, por ser mais velha, teve talvez a minha mãe, não sei dizer o que fato foi, talvez quis tentar também dar continuidade em ajudar, né, em ajudar a criar. Só que muito provavelmente ela não ficou, não conseguiu. Eu acho que nem minha mãe conseguiu conseguir dar vamos dizer assim, qualidade de vida para ela, e nem ela se adaptou com aquela região. Provavelmente ela quis ficar próxima do irmão dela que estava em outro canto, junto com outra família, alguma coisa do tipo, mais pro interior, mais para próximo da fazenda. Que a família dela provavelmente era de lá. Essa história no futuro eu tenho que tentar tampar algumas lacunas, porque são suposições, mas de fato ela viveu um período com a gente. Então, também o que acontece, por intermédio da Neguinha, dessa menina, que deixa eu chamar Neguinha é muito estranho, eu não consigo chamar de Neguinha, mesmo compreendendo que era um apelido carinhoso, não tem nada de conotação de pele, de coisa assim, não. É mais a questão que era como todo mundo chamava, mas não vou chamar disso porque eu me sinto incomodado. Então, a menina, o que aconteceu? É engraçado que meu primeiro beijo foi no mesmo período que ela estava lá, mas não foi com ela. Foi a ideia de alguém. E essa história do primeiro beijo também é meio que doida, porque assim, quando eu mudei para casa paroquial, obviamente eu já estava brincando com outras crianças mais próximas da igreja, do outro lado da igreja. E essas crianças, e tinha um canto que era um videogame. Era uma casa branca com 2 portas, que na frente tinha umas 3 TVs de tubo ligada a um Super Nintendo. E você pagava R$1, se eu não me engano, que eu acho que nessa época já era real, ou não lembro, mas se for R$90, acho que é 94, mas sei lá. Vamos dizer que já era real e pagava uma moeda de alguma coisa para ficar 1 hora jogando. Então, tipo, eu pegava as moedinhas e ia jogar e fazia amizade com os meninos ali. E foi ali quando eu peguei meu primeiro piolho, foi ali também. E também acho que é a idade que todo mundo pega piolho. E o que acontece mais é que aí veio a história do beijo. E esse lado da igreja tinha duas árvores bem com a copa bem fechada. E se eu não me engano era de uma frutinha roxa que eu esqueci o nome, que não se come essa frutinha. Ela só serve para tingir e tem um cheiro diferente, mas basicamente eram 2 árvores grandes que a gente subia. De vez em quando a gente brincava por lá, de vez em quando encontrava um cocô, não sei como é que alguém subia numa árvore para fazer cocô em cima da árvore, mas encontrava cocô lá. E era muito menino por causa do videogame, por causa de tudo, a gente ficava brincando lá. E num belo dia, eu me lembro de estar junto com essa menina que estava lá, pegaram uma menina pequena, uma loirinha, cabelo cacheado, eu lembro que ela estava até vestida de branco,
e colocaram vários casalzinhos para se beijar. A ideia deve ter partido de alguém mais velho, que deve ter achado legal fazer isso. E aí todas as crianças começaram a se beijar. Todas assim, algumas já foram indo para casa, então ficaram menos, vamos dizer que ficaram mais 6, né? Então formaram uns 3 casais ali e ficaram se beijando. Só que eu tinha 6 anos de idade, então provavelmente a menina também tinha a mesma idade. Ninguém sabia o que estava fazendo. Mas eu consigo lembrar do hálito da menina. E é engraçado falar do hálito da menina e como é que eu me lembro. Talvez você fale, o hálito era ruim. Não era isso. É engraçado que a minha lembrança que eu tenho é de pureza. Ao melhor, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, é saúde, lembra o gosto de saúde. Mesmo que, sei lá, o pessoal talvez não escovasse o dente ou qualquer coisa do tipo, mas o hálito era um hálito de bebê, vamos dizer assim, né? Sei lá, não sei como explicar. Era uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, entendeu? A respiração próxima, então esses beijos, que não foi beijo, porque tipo, hoje eu sei o que é beijo, naquela época era, sei lá, era uma tentativa estranha de beijar, né? Então foi com 6 anos e eu até fiquei assustado. E assim, eu fico mais assustado quando eu vou dando continuidade para isso. Porque não parou só aí. Aí que tá a coisa mais louca. Eu lembro que, não sei se foi no mesmo dia, mas me contextualiza na minha memória para ser algo muito próximo. Ou se foi no mesmo dia, ou se foi dia seguinte, ou foi essa brincadeira foi piorando conforme foi passando os dias. Mas inicialmente para mim eu vou dizer que foi só em um dia único. Pegaram a gente, que eram os dois mais novinhos, baixaram minha bermuda e levantaram o vestidinho da menina e colocaram os dois peladinhos encostados, assim. Colocaram assim. A ideia genial de quem fez isso, não me lembro. Mas uma coisa que eu me lembro é que eu acho que nesse momento eu comecei a sentir vergonha. Porque até então eu era uma criança muito que não sentia vergonha. E talvez não é vergonha de sentir vergonha de, eu falei alguma coisa. Não, é vergonha no sentido de corpo, alguma coisa assim, não é vergonha, como é que eu posso explicar? É aquele sentimento de que você não deve ficar pelado na frente de outra pessoa. Pronto, vamos dizer que aí foi quando eu comecei a sentir isso, porque antes que tivesse que ficar pelado eu ficava, eu acho, não tinha nenhum problema disso. Tanto é que com 6 anos de idade, todas as amiguinhas, tudo mais, as meninas, tudo mais, você ia ver na rua, tava todo mundo sem a parte de cima tipo, obviamente que ninguém com 6 anos tem peito, só se você tiver muito, sei lá, hormônio, mas as menininhas andavam de calcinha correndo, e os meninos também ficavam correndo de cueca pela rua. Não tinha nenhuma senso de imoralidade, vamos dizer assim. Porque é criança, não tem senso de não tem sexualização na cabeça, entendeu? E obviamente que eu não sabia o que estava fazendo. Alguém provavelmente sabia, porque eu tinha visto, ou sabia o que estava, como é que era. Sabia entre aspas, né? Porque não tem nada a ver colocar uma pessoa assim uma de frente para outra e ainda mais sem ter excitação, porque eu não me lembro de estar excitado. Eu acho que eu me lembro de estar mais assustado com tudo aquilo e constrangido. Pronto, a palavra certa. Eu acho que eu comecei a sentir a noção de constrangimento a partir dessa idade, com esse episódio. E assim, não digo que isso me traumatizou em nada, não. Não ecoou durante a minha vida como algo que ficou na minha memória, mas quando eu paro para pensar e lembrar, falo, puta negócio errado, hein? Na minha cabeça é assim, cara, onde é que tava o pai, a mãe? Não tava em canto nenhum, era as crianças jogadas como se fosse animalzinhos vivendo, basicamente isso. E era essa a realidade, não tem como dizer que era diferente. Então, basicamente, esse é o assunto, acho que mais polêmico dessa faixa de idade. Aí deixa eu ver. E as brincadeiras começaram a se intensificar em volta da igreja, pega-pega e por aí vai. Jogar bola, eu acho que não dava tanto para jogar bola, porque o que acontece?
a rua era de paralelepípedo, então não tem como jogar bola numa rua de paralelepípedo. Na frente da igreja, não tem como você jogar bola fazendo a porta da igreja como gol, também não faz o menor sentido, então a gente não usava isso. O que a gente fazia era brincar de correr na frente da igreja, usar a calçada como alguma coisa, a parte da frente, sabe? Que tem as escadinhas que ficam no mesmo torno das duas portas, das três portas da igreja. Então se usava para brincar de alguma forma ali, mas muito em relação a isso. Talvez queimada dava para brincar, porque é com a mão, então você não vai chutar nada, não corre o risco de perder o dedo. E basicamente era isso, né? E, e termina assim, minhas lembranças até registradas terminam com isso, né? Então, basicamente não tenho o que falar. Vou passar para os 7 anos de idade, 95.